Graça e paz, meus amados, tudo bem? Sumi, né? Eita, como sumi. Mas vamos voltar com os estudos? E essa semana eu quero colocar um estudo muito bom para você que fala sobre o sinergismo, tá bom? Da parábola do filho pródigo. E eu quero deixar bem explicadinho para não ficar nenhuma dúvida para vocês. Vamos lá? É comum, tá? A gente vemos alguns sinergistas usarem a parábola do filho pródigo para embasar a ideia de que o homem tem que fazer a sua parte, tá bom? Para ser salvo. Só que, no caso da parábola, significa o quê? Levantar e ir em direção ao Pai. O primeiro erro é usar uma parábola para embasar uma doutrina. Com isso, ignorando vários outros textos que contradizem o aparente sinergismo da passagem. Além, é claro, de também ignorar que a parábola fala do pai e não do filho. E por isso já foi até sugerido por muitos que um título mais adequado para essas parábolas e as outras duas que a antecedem seria a parábola do quê? Do bom pastor, a parábola da mulher diligente e a parábola do pai bondoso ou barra generoso. Tá? Sabe por quê? Pois o foco desta tríplice parábola é a ação de Deus e não dos bens perdidos. Mas, mesmo assim, na parábola do pródigo, dá para se presumir que foi o filho que buscou o pai? Fica essa pergunta para você. Então vamos lá até o texto, que no final você irá desvendar o que eu quis dizer até aqui. Em Lucas 15, 17, ele diz assim: ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? 18. Vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. O filho, depois de desejar a lavagem dos porcos, cai em si e tem a grande ideia de voltar para a casa do pai. Mas o que o motiva? É o pai? Bem, o texto acima demonstra que o que ele queria era o conforto e fartura da casa do pai. Ele ainda estava interessado no que os bens do pai poderiam lhe proporcionar, e não no pai. Deu para entender até aqui? Qual foi a atitude do pai ao ver o filho ao longe? Essa pergunta fica para você e vamos responder ela no versículo 20. Ele, levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. No versículo 21 diz: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai vai em direção ao filho correndo e se lança no pescoço dele, não se importando com a motivação e argumentos do filho, e ignorando as justificativas, restitui o seu filho o status de quê? De filho. No versículo 22, mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, pondo-lhe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. No versículo 23, também o bezerro e matai-o, comamos e alegramo-nos. E então conclui no versículo 24: porque este meu filho está morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Vejam
aqui as expressões usadas pelo pai. Qual foi? Morto, reviveu. Perdido, achado. As expressões que denotam a ação de quem procura e não de quem é procurado. O morto só pode voltar à vida se alguém o reviver. O que sabemos é que só Deus o pode fazê-lo. O filho estava perdido e foi achado. Novamente, a ênfase é na pessoa que busca o que estava perdido e não no perdido. O filho pródigo não achou o pai, pois ele não o buscava, mas foi encontrado, sabe por quem? Pelo seu pai. Assim ocorre com o pecador perdido, que está em busca dos seus benefícios e bens que podem conseguir. E muitas vezes nem sabe que tudo vem, sabe da onde? Da mão do seu pai. Mas em busca, um dia o pai lhe corre e lança ao pescoço e ele descobre que estava perdido, mas agora foi achado. O que buscava os bens que eram seus, pois é filho do pai, e os bens agora não importava mais, pois ele tem o pai. Creio, sabe, que não encontramos aqui espaço para o sinergismo nesta parábola, mas sim vemos o amor de um pai pelo filho que estava o quê? Perdido, e não mediu esforço, sabe para quê? Para achá-lo ou encontrá-lo. E é bom, sabe, a gente lembrar que essa parábola, junto às outras duas que antecedem, monta o palco para apontar a negligência, sabe de quem? Do filho mais velho, que deveria, sabe o quê? Ter ido em direção ao filho perdido. Por vez, a tristeza do pai e a infeliz situação do irmão mais novo. Vocês estão conseguindo entender? Mas, sabe o que acontece? Graças a Deus que o nosso irmão mais velho, não agiu assim. E ele, Deus, que devemos reconhecer o mérito de termos sido achados. Sabe o que é que eu falo? Só lhe deu glória e que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém? Tchau, tchau!